Eu sou o Benjamin. Sempre fui um apaixonado por história e mitologia. É incrível poder conhecer sobre personagens cercados de simbologia, deuses, semideuses ou heróis. Todas as divindades mitológicas que ajudam a contar a história do mundo de forma fantástica me causam um grande fascínio. Dá para acreditar que, em alguns momentos, a mitologia e história se encontram? Recentemente, eu li um artigo, a descoberta de supostos esqueletos de gigantes que teriam sido encontrados na China, com datação de 5.000 anos. As relíquias encontradas pertencem provavelmente à cultura Longshan, uma civilização neolítica que vivia no meio e baixo do Rio Amarelo. A pesquisa começou em 2016 e sugere que aquele povo atingiu um tamanho e força incomuns graças a uma rica alimentação. Isso me fez lembrar dos Nephilims. O que eles realmente foram? Seres angelicais, homens corruptos ou demônios? Sabe-se que os Nephilims eram criaturas descritas comumente como gigantes, comparados a heróis que viveram antes do dilúvio, porém que eram constituídos de grande perversidade e contrariaram a vontade de Deus. Não se sabe exatamente a origem da palavra, mas acredita-se que Nephilims é um termo que deriva da palavra em hebraico nafal, que pode ser traduzida como cair, queda, derrubar, referindo-se à ideia de falho, perdido e mentiroso. Aquele que faz cair ou mentir. Os gigantes bíblicos eram imaginados com até 9 côvados de altura, uma medida de comprimento usada por diversas civilizações antigas. Era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Os Nephilims teriam uma altura um pouco maior que 4 metros. Eles podem ser associados aos semideuses gregos como Héracles e Aquiles, e do herói sumério Gilgamesh, que também era tido como parte deus, parte mortal. Esse tema é cheio de controvérsias e começou a ser amplamente debatido há pouco mais de 300 anos. Por questões como essa, vários aspectos que cercam as histórias dos Nephilims não foram ainda bem explorados, deixando brechas para que surgissem várias correntes de pensamentos. Pesquisadores e teólogos até hoje não conseguem entrar em acordo. Hoje, vamos tentar entender as duas principais linhas de pensamento mais difundidas a respeito dessa mitologia bíblica. A primeira teoria defendida pelo teórico inglês G.H. Pember é a de que os Nephilims seriam uma raça híbrida, filhos de anjos que deixaram a moradia celeste e se relacionaram com mulheres terrenas, gerando seres gigantes, violentos e, segundo alguns textos, até mesmo canibais. Quando a Bíblia Sagrada relata que os pais dos Nephilims são filhos do verdadeiro Deus, os autores acreditam que esse termo esteja se referindo aos anjos. A Bíblia usa essa mesma expressão em outros versículos para falar de seres angelicais. Os anjos, mesmo sendo seres espirituais, tinham o poder de se materializar em corpos humanos. Esses anjos tiveram filhos com mulheres humanas, que se tornaram pessoas híbridas, metade humanas, metade angelicais. Por isso, tais anjos foram punidos e lançados ao inferno como castigo por tais atos. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia." O julgamento é descrito em Apocalipse, capítulo 20, e será de 1000 anos após a volta de Cristo, quando todos os filhos da maldade serão destruídos. Essa tese também foi adotada por teólogos como John Fleming, S.R. Maitland e Charles Ryrie. Essa teoria era bastante difundida e aceita pelos cristãos primitivos na Idade Média. A citação mais detalhada na Bíblia sobre os Nephilims está em Gênesis 6, 1 a 5. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas,
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Devido à grande maldade cometida pelos anjos, como por seus possíveis filhos, os nefilins, além de toda a perversidade que existia no mundo naquele momento, Deus teria escolhido o dilúvio como forma de dizimar todo o povo, poupando apenas Noé e sua família. Em 2 Pedro 2, versículo 4 e 5, podemos ler: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Uma outra teoria que entra em desacordo com a primeira relata que os nefilins não seriam seres híbridos, filhos de anjo, mas sim fruto dos herdeiros de 7 descendentes fiéis de Deus com as mulheres descendentes de Caim, rebeldes à vontade de Deus. Os nefilins eram considerados heróis valentes, porém, segundo as escrituras sagradas, foram criaturas com atitudes maléficas, que se distanciavam da bondade de Deus. Aqui, os autores acreditam que a expressão filhos de Deus, na verdade, se dá em referência às pessoas que seguem a Deus, aquele que ama e se dedica a Deus e é adotado como um filho. Depois que houve essa união, reprovada por Deus, entre os dois grupos, apenas Noé e sua família permaneceram leais e tementes ao Senhor. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis, capítulo 6, versículo 17 e 18. Os que acreditam nessa teoria, como os pensadores Agostinho, C. E. Scofield e Gordon Lindsay, usam a ideia de que anjos não poderiam gerar outros seres. Como no versículo Hebreus 1:14, onde se diz que anjos são seres espirituais. E em outros versículos, onde se relata a não capacidade dos anjos de terem desejos sexuais, como em Mateus, capítulo 22, versículo 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Segundo eles, essa versão sobre os gigantes serem filhos de anjos tem acontecido devido ao erro de usar o verbo hebraico nafal, que significa cair, como sendo a origem do nome nefilins e que significaria que eles seriam anjos caídos e não humanos. No entanto, a origem do nome pode apenas indicar o destino final desses homens perversos ou o seu caráter caído. Acredita-se, então, levando esses versículos em consideração, que os nefilins eram um povo da antiguidade, de alta estatura, e que por sua malignidade ganhou esse nome. A Bíblia relata a existência de gigantes em outros momentos históricos, como por exemplo depois do dilúvio. Quando os israelitas espionaram a terra de Canaã, eles disseram a Moisés no livro de Números, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos
aos seus olhos. Algumas traduções trazem o termo Nefilins como gigantes. Alguns autores retratam que, apesar de muitas versões traduzirem Nefilim como gigante, poderia ser uma escritura em sentido metafórico, podendo significar homens com muita força e grande poder. Outros teóricos sustentam a teoria que o hibridismo entre anjos e humanos seria uma suposta experiência genética que os anjos teriam feito ao corpo humano, na tentativa de evoluir a espécie. Há também outras hipóteses de que os filhos de Deus eram descendentes de Adão e as filhas dos homens que pertenciam a uma raça inferior, como por exemplo a Neandertal. Sabe-se hoje que aproximadamente 4% do nosso DNA é de origem neandertal. E apesar de descobertas de estruturas um pouco maiores do que os padrões humanos atuais e de muitos relatos documentados sobre a existência de fósseis de gigantes, segundo a ciência, não há nenhum registro de fóssil com essas exatas dimensões. O que poderia sustentar a teoria de que na Terra já tenha havido gigantes como os Nefilins. Mas ainda assim, essa raça de gigantes gera muita curiosidade. E por essa razão, serviram de inspiração para diversos documentários e filmes. Até mesmo uma série foi criada no History Channel com o nome Em Busca de Gigantes. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre os Nefilins. Se tem algum personagem da mitologia que você gostaria de ver em nosso canal, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. Até o próximo Mitologia.